Castrar ou não castrar? O que é melhor? O que realmente seria o mais saudável para os nossos pets, tá? Segura aí por enquanto, deixa eu me apresentar para você que não me conhece ainda. Meu nome é Alexandre Gomes Correia, eu sou médico veterinário formado há mais de 20 anos, com especialidades na área de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, animais silvestres e exóticos, nutrologia, além de professor universitário. Castrar ou não castrar? Hoje eu vou te dar uma nova visão sobre esse tema. Muito polêmico. Por quê? Você já deve ter ouvido por aí que castrar faz bem, que castrar evita câncer, que castrar evita doença. Muito bem, como eu sempre digo, o óbvio só é óbvio quando se tem o conhecimento. Então, enquanto você não tinha esse conhecimento, não era tão óbvio quanto é para mim. Eu respeito a vocês que são a favor da castração e espero que vocês também respeitem a minha opinião a respeito de não a castração. Muito bem, eu vou explicar, fica tranquilo. Primeiro ponto, o que nos deixa doente? O que deixa o nosso paciente doente, o nosso pet doente? O que realmente nos deixa doente? São os nossos hormônios? Para pensar sobre isso. Será que nós nascemos com uma bomba relógio preparada para nos fazer mal? Pense nisso. Muito bem, vamos raciocinar aqui. Muito bom. Os hormônios. Todos os nossos hormônios têm uma série de funções. Nós temos hormônios chamados reprodutivos e hormônios que não são reprodutivos, certo? Mas, na verdade, não é bem assim, porque todos eles são interligados. É uma cascata. Quando aumenta um hormônio, abaixa o outro e aquilo regula o outro, e assim a gente tem um equilíbrio no nosso organismo. E quando nós ficamos doentes? É quando nós temos um desequilíbrio da nossa fisiologia, seja qual for a doença. Então, já para deixar claro esse ponto, o que te deixa doente e o que deixa o seu pet doente é, em primeiro lugar, o nível de estresse que é a sua vida, depois a qualidade da água que você bebe e do alimento que você consome, e se você faz ou não faz exercício. São esses fatores que determinam se você é doente ou se será doente. A mesma coisa para o seu pet, tudo bem? Então, partindo já deste princípio, eu quero te dizer o seguinte: todos os nossos hormônios, sem exceção, são extremamente importantes para a nossa vida, para a manutenção da vida. É para isso que eles existem, tá bom? Muito bem, então eu já quero deixar claro para vocês, é um conceito bem antigo, tá bom? A gente aprende isso na faculdade, onde os hormônios induzem câncer, os hormônios vão acelerar o crescimento do câncer. Não é bem assim, tá bom? Primeiro que o hormônio não induz câncer. E segundo que, se eu tenho um tumor de mama numa cadela e quando ela entra em cio, é claro que em todo o cio esse tumor acaba aumentando um pouco. Mas não por causa do hormônio, sim por causa do aumento da vascularização daquele tecido mamário que estaria preparando essa fêmea para a reprodução. Mas não quer dizer que o hormônio que causou o tumor, tá bom? Muito bem. Hoje, para quem duvidar disso, é só pesquisar. A internet está fácil para todo mundo, mas tem que saber aonde pesquisar, tá bom? Temos trabalhos científicos pelo mundo inteiro comprovando hoje que castração é um grande erro. Mas essa minha postura tem mais de 20 anos, tá bom, gente? Então não é modinha, não é agora, e sim há mais de 20 anos que eu acredito nisso, eu prego isso e oriento meus pacientes dessa forma. Meus animais nunca foram castrados e só de cães eu já tive mais de 50 para quem me conhece. Hormônios fazem mal ou fazem bem? Pois bem, pensando dessa forma, o que é a castração de verdade? Castração é a retirada, para quem não sabe, é a retirada do testículo, órgão reprodutor masculino do macho, e a retirada de ovários, trompas de útero e útero na fêmea, na cadela ou na gata, certo? Ou seja, eu retirei o testículo e o ovário desses pacientes. E esses hormônios produzidos, tanto pelo testículo pelo ovário, eles eram apenas reprodutivos? Eles só tinham funções reprodutivas na vida desse animal?
Claro que não, é isso que você não sabia, tá bom? Então os hormônios têm uma série de funções na nossa vida que não são reprodutivas. Na verdade, o que menos os seus hormônios vão fazer na vida, o que menos os hormônios dos seus animais vão fazer na vida, chama-se reprodução. Isso eu estou falando do animal pet, não animal de vida livre, tá bom? Muito bem. A maior perda aí, na minha opinião, é chamado testosterona, tá? O macho tem testosterona e, para quem não sabia, a fêmea também tem testosterona, em um nível bem mais baixo que os machos, praticamente 20 vezes menos do que um macho, tá bom? Mas ela também tem testosterona. E quais as funções da testosterona? Eu vou citar só algumas, senão a gente fica meia hora aqui falando sobre isso, tá bom? Resistência física e muscular, testosterona. Resistência e massa óssea, testosterona. A elasticidade de vasos sanguíneos, testosterona. Coração, testosterona. Cérebro sem testosterona não funciona bem, tá bom? As sinapses do seu neurônio, para quem não conhece o neurônio, axônios, e a comunicação entre cada neurônio pela fenda sináptica se dá por neurotransmissores, e sem testosterona isso não funciona legal, tá bom? Então, o paciente, quando castrado, perde essa testosterona. O que é feito? Ela é jogada na latinha de lixo do centro cirúrgico, tá bom? No lixo seletivo. É assim que funciona. Será que realmente isso não vai fazer falta para o teu animal? O metabolismo dele depende da testosterona, tá? Isso é difícil ainda avaliar em animais, porque eles não falam, mas a gente tem o comportamento dele alterado. Mas em humanos tem uma série de trabalhos aí que vocês podem pesquisar, tá bom? Baixou testosterona, depressão, síndrome de pânico e por aí vai. A tua memória de curto prazo vem da testosterona. A tua alegria vem da testosterona. E vocês acham que no animal é diferente? Não é, gente, não é. É a mesma coisa, tá bom? Então, quando eu castro o cachorrinho, o gatinho ou o animal que seja, o que aconteceu? Nós mudamos completamente a fisiologia desse animal. O animal não castrado precisa de X de energia para o metabolismo basal. Castrei esse indivíduo, amanhã ele já precisa de 10 a 15% a menos dessa energia. Mas ele continua com os mesmos hábitos e comendo a mesma quantidade de alimento, tá? Que normalmente ainda é em excesso. E o que vai acontecer com isso? Excesso de gordura, excesso de energia, depósito de gordura, predispondo esse animal à obesidade. Então, todo indivíduo castrado, ele tende a engordar com muito mais facilidade, tá bom? Outro problema, perda muscular. Lembra que a manutenção de musculatura se dá com a testosterona? Se eu vou perder musculatura e ainda vou ganhar peso, isso não vai dar certo. E ainda vou perder a resistência da parte óssea e de ligamentos, isso também não vai dar certo. E para pensar numa coisa, do que é composto o nosso coração? Já pararam para pensar nisso? Coração é músculo puro. E se eu perco musculatura, no geral, concorda que eu também perco musculatura cardíaca? Entende por que hoje temos tantos pacientes cardíacos também por causa de castração? Fora que, quando você castra um animal filhote, tá? E ainda com menos de 6 meses, esse indivíduo ele ainda está na fase de crescimento, desenvolvendo os seus órgãos, desenvolvendo a parte óssea, musculatura, órgãos genitais. E quando você castra um filhotinho muito jovem, e mesmo com menos de 6 meses, o que vai acontecer? Você interrompe esse crescimento, interrompe esse desenvolvimento. E aí a gente atende um monte de pacientes adultos, além de obesos, sem músculo, não desenvolve o órgão genital. Aí os gatinhos ficam lá com cistites recorrente, qualquer cálculozinho ou pedrinha que passe por ali obstrui. Que mais? Os machos também não desenvolvem o órgão genital, fica aqueles machos enormes com pênis infantil, a fêmea com vulvas infantil, infecções e vaginites recorrente, e isso é o menor dos problemas, tá bom? Ou seja, nós afetamos diretamente a fisiologia desse indivíduo.
Quebrando paradigmas aqui, castração deixa o animal mais calmo? Mito, tá bom? Se seu cão é agressivo, ele continua agressivo, mas se ele é agressivo é porque faltou educação nele correta quando filhote, tá bom? Recomendo, quem tiver dúvida nisso, assiste um outro vídeo nosso falando sobre comportamento animal, tipos de coleira, como passear na rua, algumas dicas importantes também para você. Mas voltando ao tema de hoje, que é a castração, ou melhor, o não castrar, nós temos que ter cautela, lembra? Sempre cérebro, cada caso é um caso, nós não somos extremistas. Eu prego não castração, mas eventualmente eu tenho que fazer castração. Por quê? A gente se depara com algumas situações ou alguns indivíduos onde, por pior que seja o ato da castração, para aquele indivíduo vai ser uma coisa ainda melhor. Tá bom? Depois eu explico isso melhor. Mas vamos acompanhando o raciocínio aqui. Então eu expliquei para vocês sobre alguns hormônios, tá? E a importância de apenas alguns hormônios, certo? Que é um deles que é a testosterona. Senão a gente fica aqui 2 horas falando, mas se vocês tiverem interesse, a gente comenta e a gente grava alguns outros vídeos a respeito também, tá bom? Mas fazendo aqui, eu gosto sempre de fazer uma analogia. Vamos lá, sempre cérebro, tá bom? O que acontece? Medicina comparada. Tudo que é feito em humanos, primeiro foi feito em quem? Em animais. Nós gostando ou não, tá bom? Também sou contra. Mas é assim que é e é assim que vai continuar sendo, infelizmente, tá bom? Mas tudo que é feito em humanos, primeiro foi feito em animais. Medicina humana. Medicina comparada. Tudo que deu certo, eu replico no humano. O que não deu certo, eu não faço no humano, é assim que funciona, tá bom? Aí eu pergunto a vocês, quantos amigos de vocês são castrados? Quantas pessoas vocês conhecem castradas? Lembrando que castração é retirada de testículo e ovário, não é vasectomia nem ligadura de trompas, tá certo? Retirar testículo e ovário na medicina humana não se faz. Por que o médico não faz isso? Porque ele sabe a importância desses hormônios. Ele sabe o quanto afetaria a tua saúde fazendo a retirada desse órgão, tá bom? E se um dia precisar tirar o indivíduo, sei lá, tem um tumor agressivo, já tentaram de tudo, não conseguiram controlar, e eles vão ter que retirar testículo e ovário, no mesmo dia ele vai te encaminhar para fazer reposição hormonal. Ele tem que fazer isso. O médico é obrigado a fazer isso, porque senão ele afetou a tua saúde diretamente. Gente, para pensar, por que vocês acham que os animais são diferentes? Por que vocês acham que os hormônios deles não têm importância para a fisiologia deles? É claro que tem, é óbvio isso. Se você for na minha clínica um dia, você pode ver na recepção, às vezes, um animal que aparenta ter muita idade, velhinho lá, cansado, ofegante, cara branca, obeso, sem músculo, esperando ser atendido, e você vê do outro lado. Eu tenho muitos pacientes não castrados, tenho bastante pacientes não castrados, porque faz 20 anos que eu falo isso. E os proprietários que me ouvem ficam super felizes com o resultado dos seus cães idosos e super fortes, ágeis e saudáveis. Enfim, aí você vê um animal do lado, todo musculoso, pelo brilhante, não tá com aquela carinha branca, todo esperto e ativo, brincalhão. Você pergunta a idade dos dois, o que tá ali com cara de velhinho ainda tem 5 anos, o outro tem mais de 10, super forte, ativo e forte. Enfim, para quem duvidar disso, eu tenho um monte de clientes que pode dar o depoimento deles mesmos para vocês e dos animais deles, tá bom? Bom, medicina comparada é isso. O que mais que eu gosto de dizer para ficar muito claro isso? Pessoal, para pensar, com todo respeito à opinião de vocês e com todo respeito à crença de vocês, mas eu sou cristão, tá? Então, para os que, como eu, creem em Deus, que fez os céus e a terra e o universo, criou tudo, certo? Quem é mais inteligente? Deus ou nós? Quem orquestrou e criou tudo isso? Quem é mais inteligente? Deus ou nós? E quem fez tudo isso foi quem fez testículo e ovário. Ele não ia colocar uma bomba relógio dentro de você para te fazer mal. E nem nos nossos amigos pets, tá bom? E muitos tomam essa decisão, mesmo a gente orientando tudo isso, muitos tomam a decisão pautada no quê? Nele próprio. Ah, doutor, eu quero castrar porque ela dorme na minha cama e vai sujar o meu lençol.
Ah, eu quero castrar porque o machinho vai fazer xixi no pé da minha geladeira. Muito bem. Será que nós estamos tomando as decisões corretas para nossos pets? Será que nós estamos pensando de verdade neles ou em nós? Nós estamos pensando no bem-estar animal ou na comodidade humana?